Nós vamos ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1 e versículo 6. E com base nesse versículo, nós vamos tratar da salvação de Deus, começo, meio e fim. A palavra do Senhor assim diz no versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando falamos de boas obras, nós só podemos atribuir a Deus. Porque quando comparada às boas obras que Deus realiza com a que os homens podem produzir, nós temos afirmações nas Escrituras que as boas obras que os homens fazem são totalmente rejeitadas por Deus. O profeta Isaías, no capítulo 64, do versículo 6, afirmando sobre as boas obras humanas, ele assim diz: mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapos da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Embora o profeta Isaías esteja aqui falando sobre justiça, ele está focando na justiça humana, que é igual às boas obras do homem. E definindo essa justiça ou boas obras, ele diz que aos olhos de Deus são como trapos da imundície. O apóstolo Paulo, ele vai na mesma linha quando relaciona as boas obras do homem e a salvação. No capítulo 2 da sua carta aos Efésios, versículo 9, falando sobre a salvação e relacionando com as boas obras, o apóstolo Paulo afirma: não de obras para que ninguém se glorie. O que Paulo está afirmando é que a salvação jamais ela é concedida por boas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. O versículo que nós acabamos de ler, o versículo 6, fala da salvação de Deus e fala que a salvação de Deus é a grande boa obra de Deus. Quando ele afirma: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa boa obra de Deus, que é a verdadeira salvação que ele efetua na vida do homem que se arrepende dos seus pecados em Cristo Jesus, Paulo define na sua carta aos Efésios, no capítulo 2 e versículo 10, afirmando: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vejam que a salvação é uma boa obra que Deus opera no coração do ser humano, daquele que se arrepende dos seus pecados, daquele que confia em Jesus. E Paulo compara essa salvação como uma boa obra que Deus efetua, dizendo assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras que os homens realizam, que são aceitas por Deus, só pode agradar a Deus depois que essa pessoa é salva. E como o versículo 6 assim descreve essa salvação de Deus. Deus começa a operar a salvação no coração do homem, ele dá prosseguimento nessa salvação e chega ao fim, quando o homem ou é arrebatado ou é levado para a presença do Senhor
pela morte. E nós vamos refletir como Deus opera essa salvação na vida do pecador. A primeira maneira de Deus operar na salvação do pecador é agindo soberanamente. Por que soberanamente? Porque o homem, estando morto nos seus delitos e pecados, ele não pode compreender, ele não compreende as obras de Deus, ele não compreenderá até que Deus regenere seu coração, até que Deus efetue uma obra de mudança no seu ser, na sua alma. Essa mudança se faz necessário porque a Bíblia descreve o homem como estando morto nos seus delitos e pecados. Naturalmente, morte espiritual. E é isso que Paulo afirma quando ele diz no capítulo 2 da sua carta aos Efésios, versículo 1, dizendo assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Na verdade, o ser humano, ele, por causa do pecado de Adão, que lhe foi transferido, que lhe foi imputado, ele já nasce naquele estado de morte. E essa é a afirmação que o rei Davi fez no Salmo 51, quando ele diz assim: em pecado fui gerado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Desde que o estado do homem é um estado de depravação, de separação de Deus, ele precisa ser mudado. E só Deus tem poder para fazê-lo. E Deus começa a mudar o homem quando ele regenera o pecador. E essa regeneração vem de uma maneira soberana, obra realizada pelo Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que tem condições de conceder vida ao pecador. A situação do homem, ela é descrita como uma pessoa que está prisioneira ou totalmente acorrentado nas trevas do pecado, que Paulo diz império das trevas, e se faz necessário que essa pessoa seja libertada. Quando ela é libertada, então ela experimenta exatamente a salvação que Deus opera, e é isso que Paulo afirma na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, dizendo assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A salvação começa aí, quando Deus exatamente concede vida ao pecador. É claro que essa vida que Deus concede ao pecador, ele o faz soberanamente, tirando o pecador dessa situação de morte, de trevas. Depois que o pecador é salvo, nesse instante que a sua alma é regenerada, ou seja, ela nasce de novo pelo poder de Deus e pela operação do Espírito Santo, usando as Escrituras, a palavra, para fazer essa obra. A partir daí, Deus então continua, sustenta o homem nesse estado de salvação. E é isso que Paulo afirma quando ele diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Você não pode notar aqui que a salvação, ela é totalmente obra divina no coração do pecador. Tanto no seu início, que é através da regeneração da sua alma, através da transformação do seu estado de morte para a vida, e durante toda a vida do homem, da pessoa que Deus salvou, ele então continua operando
essa transformação na vida do pecador, e nós conhecemos essa operação de Deus como através da palavra chamada santificação. Ora, a santificação é exatamente um processo de separação. A pessoa salva, a pessoa que Deus salvou, ela vai caminhar com Deus, andar com Deus, ser sustentada por Deus, e Deus fará isso através da sua palavra, que é o instrumento que ele usa, que utilizando essa palavra, o Espírito de Deus vai aperfeiçoando, vai levando o homem a conhecer dia a dia esse Deus que lhe deu vida, esse Deus que lhe salvou. Sem que a pessoa trilhe esse caminho de santificação, ela demonstra que realmente não conheceu o seu Salvador. Porque a própria Bíblia, a própria palavra de Deus ensina: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O próprio verso, ele ensina com clareza que a pessoa em quem Deus começou essa boa obra, que é exatamente aquela regeneração da alma, ela vai trilhar esse caminho da santificação, que é aquela obra do Espírito no coração daquela pessoa que Deus salvou, para conhecer Jesus, para caminhar com Jesus até o final da sua vida. A Bíblia, ela é recheada de ensinos sobre esse processo de santificação. Impossível uma pessoa que foi salva não palmilhar por esse caminho. A Bíblia determina, ensina com clareza, dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Então, esse é o começo da salvação, é a regeneração da alma. Uma mudança de estado de morte para o estado de vida, pelo processo da regeneração. E durante a caminhada cristã, Deus vai levando a pessoa que ele salvou a um crescimento, para que essa pessoa conheça Jesus dia após dia, porque o padrão de Deus para cada filho que ele recebe na sua família é exatamente o seu filho Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. A salvação, ela não depende do homem. Ela depende exclusivamente de Deus, desde o seu começo até o final. Se não dependesse de Deus, se dependesse, por exemplo, do homem, o homem não teria garantia alguma que seria salvo, que chegaria ao céu. Por quê? Porque, embora salvo, enquanto a pessoa estiver aqui neste mundo, nesta vida, ela continua pecando, claro que não costumeiramente, porque a própria Escritura ensina que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas ele continua pecador com a natureza caída de Adão, que vai lhe acompanhar até o final da sua vida, até seus últimos dias. Essa natureza pecadora, a pessoa que é salva, que foi salva, ela só vai perder, só vai se livrar dela em dois momentos. O primeiro momento é quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Quando vier levar a sua igreja pelo arrebatamento para estar junto
está com ele para sempre. Enquanto isso não acontece, o outro momento em que o salvo perde a natureza que ele herdou do pecado é no momento que ele morre. Porque no momento que ele morre, ele é levado para o céu, mas não vai mais com essa natureza caída. Ele só vai com a natureza que ele herdou, que ele adquiriu no momento que ele foi regenerado, no momento que ele foi salvo. Porque a regeneração é exatamente a aquisição da natureza divina, é a implantação da natureza divina naquela pessoa que Cristo salvou. Mas enquanto essa pessoa estiver aqui neste mundo, ela vai conviver com essas duas naturezas. A natureza herdada de Adão e a natureza adquirida na regeneração. E ele vai perder a natureza herdada de Adão exatamente porque Jesus na cruz, ele carregou sobre si todos os pecados daqueles que creram nele, que confiaram nele. E é isso que Paulo ensina na sua carta aos Colossenses, dizendo exatamente que foi na cruz que foi lançado sobre ele todos os nossos pecados, de modo que o crente já tem os seus pecados perdoados, porque Jesus pagou o preço para esse perdão. De modo que quando ele parte desse mundo, os seus pecados já foram cravados na cruz, seu Salvador já pagou e ele não tem mais nenhum débito, porque a dívida foi quitada. E ao partir para a glória, ele parte apenas com aquela natureza que adquiriu no momento que foi salvo. E essa natureza, o apóstolo Pedro afirma que é a natureza divina, que lhe qualifica para habitar nos céus, para habitar na presença de Deus. E o versículo termina afirmando que essa salvação que começou com essa boa obra e que Deus, durante a era presente, o tempo de vida da pessoa que foi salva, Deus há de completá-la, demonstrando aí que a garantia da salvação vem de Deus. Se viesse do homem, o homem não teria condições alguma de continuar salvo. Mas tudo depende de Deus. Por isso que o texto diz: aquele que começou a boa obra há de completá-la, há de acabar. Ora, mas até quando? O texto diz: até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus aqui é o dia da volta de Cristo. Mas a pessoa que foi salva, talvez ela morra. A maioria, naturalmente, parte desse mundo sem que Jesus volte. Então, podemos entender também que essa expressão até o dia de Cristo Jesus é o momento do crente partir para a presença de Cristo, embora a interpretação do texto foca mais na volta do Senhor Jesus. A salvação, ela é dom de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Se é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Ela é graciosa. Ela está fundamentada exclusivamente na obra redentora, na obra sacrificial, na morte de Cristo na cruz. Aquelas pessoas que confiam nas suas boas obras, no seu padrão de vida, para merecer ou alcançar essa salvação, elas estão totalmente enganadas
infelizmente também condenadas e perdidas. Por isso, se faz necessário que o pecador entenda. Você deseja morar com Deus? Você quer ser salvo? Só tem para você uma alternativa. Confie em Jesus. Creia nele. Ele morreu na cruz, levando os seus pecados para que você possa ser salvo. A única coisa que você precisa fazer é reconhecer isso, só reconhecer. Você não pode fazer nada de bom que venha agradar a Deus, porque você não tem condições de agradar a Deus. Nós não temos condições de agradar a Deus, dada a nossa condição de pecador. É por isso que se faz necessário que a pessoa confie em Cristo, confie no Senhor, confie naquele que morreu na cruz por ele. Ora, depois que a pessoa confia em Cristo, e ela é salva, é claro, pela obra de Deus, que começa na regeneração, a partir daí, do momento em que ela recebe a vida, naturalmente aí ela vai crer em Cristo, ela vai se arrepender dos seus pecados e vai trilhar o caminho da salvação. Mas outro ponto importante na salvação de Deus é que a pessoa salva, ela pode viver neste mundo sabendo que é salva, tendo certeza absoluta que é salva e que pertence a Deus e que vai morar com Deus. Talvez você pergunte, como é que eu posso ter certeza? Ora, até a certeza vem de Deus. O apóstolo Paulo afirmou no seu livro, na sua carta, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16, dizendo assim, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Note o que é que o texto, esse versículo está ensinando. Primeiro, a pessoa do Espírito Santo, o Espírito de Deus, porque não é ele que regenera, não é ele que transforma, não é ele que dá vida ao pecador. Então, ele testifica com o espírito daquela pessoa que foi salva. Ora, aquela pessoa que foi salva estava com o espírito morto nos seus delitos e pecados. Mas quando ela foi regenerada, seu espírito passou a viver. Então, agora o Espírito de Deus pode se comunicar com o espírito do homem. E ele se comunica testificando. Testificando aqui é dando testemunho de que essa pessoa é filha de Deus. Daí que vem a certeza da salvação. E fique certo que a certeza da salvação não repousa nos méritos da pessoa salva. Repousa exatamente nos méritos do Salvador, daquele que salvou. Entendo que esse testemunho que o Espírito Santo dá no coração do Filho de Deus, daquele que ele salvou, é levá-lo a confiar totalmente na obra redentora de Jesus. E essa confiança, que é a fé viva na pessoa de Cristo, é que produz a certeza da salvação. Então, se você deseja ter essa certeza, deseja ser salvo, Deus pode lhe dar a graça de confiar em Cristo. Você pode chegar para Ele e dizer ao Senhor, a Deus, ao Senhor, eu sou um pecador. Eu sei que eu sou um pecador. Sei que não tenho mérito algum. Sei que só o Senhor Jesus pode me salvar. Se você fizer esse pedido, essa oração a Deus de todo o coração, fique certo que Deus lhe salvará. Porque é isso que a Bíblia diz, que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E eu quero terminar relendo o versículo que fala dessa salvação que vem de Deus.
meio e fim. O versículo repetido: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Confie em Jesus, que Ele deseja lhe salvar. Ele morreu para isso. Que Deus possa lhe dar esta compreensão. É o que nós desejamos e oramos. Amém.